começou, que você tem recordação de ter tido um primeiro encontro, ter entrado num grupo de oração pela primeira vez até hoje, tem quanto tempo, mais ou menos? 23 anos. 23 anos. E você falou que os últimos 11 anos foram os anos mais intensos. Exato. São os anos em que as coisas se encaminharam e que Deus vem todos os dias te colocando em situações que você menos esperava participar ou menos esperava ser. Cara, como que nesse momento é você enxergar 23 anos e aí você olha 12 anos aí talvez de oscilações, de idas e vindas e os últimos 11 anos aí intensos como você tem vivido. Uma Josi que passou vários perrengues, vários venenos aí, pessoalmente falando, se encontrando com a sua própria identidade. E hoje, é óbvio, não por vaidade, mas por uma missão de Deus, Deus te colocar diante de uma multidão, porque a gente sabe que a Renovação Carismática Católica é uma multidão, é um grande número de pessoas, é um movimento expressivo dentro da nossa igreja, e você, daqui a poucos dias, assume algo que você já foi nomeada para isso, mas assume como uma responsável, eu diria, uma voz no movimento Renovação Carismática Católica da nossa diocese. Como que você olha esse espaço de tempo da sua vida, esse trabalhar de Deus, e como que é trabalhar na sua cabeça? Poxa, eu não sou absolutamente nada, mas eu sou coordenadora do movimento agora. E existe um povo que precisa caminhar segundo a vontade de Deus, mas a partir daquilo que eu, de alguma maneira, vou direcionar, de alguma maneira, eu vou dar os caminhos. Como que é para você lidar com uma responsabilidade tão grande como essa? Porque é, sem dúvida nenhuma, uma responsabilidade. Quando a gente repete isso, né? Tipo assim, não sou nada, não sou nada, você cria uma dependência grande de Deus, assim. Você começa a entender, tipo assim, cara, se eu não depender de Deus, se eu não entender que eu dependo dele, esse povo todo vai pro caminho errado Meu junto Deus do comigo. céu, Entendeu? É uma responsabilidade muito grande. chega Então, a ser assim, assustador, né? eu não tenho o direito, de não ser fiel a Deus. Porque atrás de mim tem um povo, né? Porque hoje estou como secretária do Alisson, que é o coordenador. Eu vou assumir como coordenadora, né, depois da eleição que nós tivemos agora em setembro, em janeiro, né? Para os próximos 2 anos. Então, quer dizer, existe um cajado na mão do Alisson, que depois vai passar para minha mão para dar uma continuidade num trabalho dentro do movimento aqui na diocese. Eu não tenho o direito de não ser fiel àquilo que Deus pedir. Então, e o que eu preciso fazer para saber o que Deus vai pedir? Eu tenho que estar com Ele o tempo inteiro. Eu não ouso desviar o meu olhar do Senhor. Não posso. Justamente por lembrar. Para que caminhos que eu andei durante 12 anos da minha vida sendo vomitada por Deus, porque eu era completamente morna na minha fé. Sendo vomitada, assim. Se tem alguém que teve de Deus um favor muito grande, e por isso eu digo que qualquer pessoa pode ser transformada, porque se eu olho pra minha vida e vi o que Deus fez até hoje, eu continuo não sendo nada, mas eu era muito pior do que agora. Eu sei que Deus pode transformar qualquer pessoa, olhando pra minha vida, né? Então, assim, por lembrar quem eu era, eu preciso lembrar quem eu posso ser distante de Deus, e eu não posso ousar ficar com os olhos fixos em qualquer outro lugar que não seja o Senhor, né? Eu não tenho medo dessa missão, não tenho medo. Porque eu sei a minha dependência, assim, de Deus, e eu sei, assim, o quanto a cada instante eu clamo e peço que Ele me conduza, e Deus tem conduzido, né? Deus tem conduzido tudo. Eu não tenho feito muita coisa que eu tenho vontade, porque eu sei que eu tenho que fazer aquilo que Deus quer nesse tempo, né? Então, eu creio que, entendendo que você não é nada, você entende que você é dependente de Deus. E aí você aprende a depender de Deus. Ou seja, você não espera nada das pessoas, só de Deus, tudo. Aí você faz o que você tem que fazer. Deus vai mostrando por onde você tem que ir, você vai fazendo o que você tem que fazer, né? Que às vezes... E assim, dar liberdade... Isso é louco, né? Dar liberdade pra Deus. É como se a gente fosse alguma coisa, mas... Tá na nossa mão, algum né? poder, Senhor, né? dá uma olhadinha aqui, só dá uma E eu pincelada. não quero assim, Deus, isso aqui é o que eu planejei e abençoe. Isso aqui eu não quero isso. Eu quero, Senhor, isso aqui é o que eu planejei. O Senhor quer isso? Que se o Senhor não quiser, eu mudo tudo sem problema. Mudar a rota, né? Mudo tudo, não tem... Gente, eu não tenho apego a nada, assim, dessas coisas, sabe? Do tipo, eu tenho que fazer isso aqui Show. porque sempre foi feito. Não, pois se Deus mandar a gente fazer outra coisa, nós vamos fazer outra coisa.
né? Não tem um apego, tipo, não, tem que ser desse jeito aqui, tem que ser desse jeito assado, né? Eu quero fazer o que Deus quiser fazer, né? E se eu planejei, já tem algumas coisas que nós traçamos, mas nós entendermos, rezando, que é para fazer outra coisa, nós não vamos fazer, mesmo aquilo que nós planejamos fazer, né? Então, eu acho que é você ser livre, assim, para permitir que Deus também seja livre em você, né? E deixar que Deus conduza. É lógico que a gente não é negligente. Sim. Nós não podemos ser negligentes com as coisas, né? Nós não podemos ser negligentes com a obra e com aquilo que Deus nos confiou. Não é deixar Deus dar, não é isso. Tipo assim, não, vamos deixar na vida. Não, não é assim, né? Nós precisamos estar em constante sintonia com o Senhor para escutar por onde que Deus quer que nós caminhemos. E a gente ter a firmeza de dizer para o povo, podemos vir por aqui. E ter a clareza do povo saber por onde que nós estamos indo, né? O povo ter clareza de onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo e o que nós vamos fazer, né? Então, assim, é isso. E permitir Que palavra de encorajamento, hein, cara? Demais. Nossa. E assim, aqueles que têm que assumir missões, como vocês estão assumindo missão aqui, não tenham medo. Não tenham medo. Olha para os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, gente. Olha... Deus se serve de instrumentos muito pequenos, gente. Muito pequenos. Se nós olharmos como era pequeno, assim, Moisés, Abraão. Gente, eu tive a oportunidade de estar em Luca. Nós teremos agora, no próximo domingo, a Beata Helena Guerra como Santa Helena Guerra. Sim. Eu tive a oportunidade de estar em Luca. Foi uma experiência, assim... extraordinária, porque eu fui entrando nas ruas, são bequinhos. Bequinho, você vai entrando no bequinho, no outro bequinho, no outro bequinho, de repente você chega a ter uma igreja muito simples, um convento pequenininho. E assim, que lugar escondido que Deus achou esta mulher. E hoje, né, nós temos, e lá tem uma plaquinha escrito assim, daqui deste lugar vai sair a centelha que vai incendiar o mundo inteiro. Meu Deus do céu. Gente, e assim, é alguém tão pequeno, uma irmã religiosa pequena, né, muito simples. E Deus utilizou desta irmã para hoje nós estarmos aqui. Entende? Assim como esse Pentecostes perene na igreja. Deus quis utilizar essa mulher escondida naquele convento. Ou seja, não tenha medo, porque Deus utiliza instrumentos pequenos para fazer grandes coisas. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Deus se utiliza de pessoas com disposição de coração para fazer a sua obra. Só precisa ter disposição de coração, um coração aberto e falar, Senhor, faça-se. Aquele mesmo faça-se que Deus falou no Gênesis, é o que Ele faz para nós. É o que Ele faz em nós. Faça-se na Josi, miserável que é. Faça-se na Josi, miserável que é a minha obra. Faça-se no Anderson, faça-se no Marcos, faça-se em você que está nos ouvindo, a minha obra. Não porque eu sou alguém, mas porque Ele é Deus. Né? Então, assim, aqueles que têm um coração disposto, dão matéria-prima para Deus trabalhar. Né? Não precisa ter um grande conhecimento, precisa ter um coração disposto. Bendito Um seja coração Deus. disposto vai atrás para conseguir fazer as coisas. Um coração que está disposto, mesmo que ele não saiba fazer aquilo, ele vai atrás para conseguir aprender a fazer, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer para o Espírito Santo ser conhecido? Escreve uma carta para o Papa. Só isso, bem de leve. Que E ela- Bem de ousadia, né? leve. E assim, a ousadia daquela mulher, daquela irmã, de falar, vou escrever. Vou falar para o Papa o que tem que ser feito. Meu Deus! Sim. Você entendeu? É um coração livre para mudar, tipo assim, o rumo da história da igreja, mano. Se vai chegar no papo ou não, eu não sei, mas vou escrever. Deus mandou escrever. Deus mandou fazer isso aqui. Ele vai Parece dar os absurdo meios, né? pros outros? Parece, mas foi o que Deus mandou fazer. Sim. Não é assim, entendeu? E Deus manda fazer coisas absurdas. Vai andar com o povo no deserto. Vocês vão ficar andando. Vai andar com o povo no meio do deserto. Põe a sua vara lá, bate que vai abrir o mar. Que isso, gente? Que isso? Coisas absurdas que Deus mandou fazer. E se Deus não encontra um coração disposto pra fazer as coisas que Ele manda? Pois é. O povo tinha ficado escravo até hoje. Entendeu? É isso. Gente, que loucura. Josi, eu conversei com uma pessoa há poucos dias, logo depois que você foi nomeada coordenadora diocesana da Renovação Carismática na Diocese.
Essa pessoa falava que enxergava e encontrava um sinal de Deus muito grande nesse tempo em relação à unidade do nosso povo dentro da nossa diocese. E quando eu falo a respeito disso, eu levo em consideração aquilo que essa pessoa dizia, porque a nossa diocese é uma diocese extremamente rica em vocações, em expressões que são frutos e que nasceram dentro da renovação carismática, então novas comunidades, movimentos de missão e tantas outras coisas. E existem muitas pessoas que, quando ficaram sabendo da tua nomeação como coordenadora, da eleição para você como coordenadora, enxergaram um tempo de possibilidades. E quando eu digo possibilidades, é um tempo em que o Espírito, de alguma maneira, vai promover a unidade dentro da nossa diocese. E eu acho que muito disso é olhando para a sua pessoa, olhando para quem você é e pelo fato de você ter sempre lidado muito bem com todas as expressões e com todas as pessoas tão próximas de você. Porque embora você sempre foi da renovação carismática e a gente tem irmãos que foram do movimento e que hoje não fazem parte do movimento estrutura, mas que são filhos do movimento. E você sempre se deu bem com essas pessoas, sempre dialogou muito bem. E existem pessoas que enxergam um sinal e enxergam esse tempo como um tempo de esperança, de unidade para a nossa diocese. É óbvio, não é você quem decide, nem você que viabiliza as coisas. A gente sabe que é o Espírito quem faz. Mas eu sei que você tem no seu coração essa inclinação em relação à unidade, que você enxerga essa necessidade dentro da nossa diocese nesse tempo. Não sei se nessa intimidade, nesses particulares seus com Deus, se já existe algo que arde no seu coração em relação a isso. Mas eu sei que tem muitas pessoas que estão próximas e que sentem um desejo nesse tempo. Não só de voltar para o movimento, porque teve muita gente que foi embora e não voltou. Mas tem muita gente que é filho do movimento e que sente nesse momento, né? E você não foi nem empossada ainda, só foi nomeada, mas que sente um desejo de estar cada vez mais próxima, porque entende você como um elo de unidade nesse tempo. Como que é que você enxerga isso e olhando para isso, qual que é a sua palavra para essas pessoas que enxergaram e que contam com essa unidade, com isso que o Espírito certamente está promovendo da nossa diocese nesse tempo? A palavra fala, né? Jesus no Evangelho diz: seja um para que o mundo creia. Né? É uma condição para que o mundo creia, né? Que nós sejamos um. Eu converso muito com o Alisson a respeito disso, né? A gente troca muita ideia a respeito disso. Ele também tem a mesma visão que eu, assim, nesse sentido, né? Que nós precisamos, de alguma maneira, promover esta unidade. Sim. Né? Por quê? Porque nós temos muitas expressões que são carismáticas, que derivaram do movimento, né? E que nós temos hoje algo que nos une, que é o Caris, que nos une, né? Sim. Eu tive a graça de participar de um congresso do Caris e eu escutei coisas belíssimas, assim, né? De todas as pessoas que são também de expressões carismáticas, mas às vezes são de comunidades, de novas comunidades, de outras expressões, de movimentos, né? E que tem a RCC como mãe, porque de fato né? Pessoas que começaram dentro da renovação e que entenderam depois que tinham um outro chamado, que não deixaram de viver os carismas, mas que tem um chamado de uma comunidade, que é uma coisa mais específica, né? Então, assim, não sei como que o Senhor pretende fazer isso, mas nós percebemos já, eu e o Alisson, nós conversamos já sobre isso, que Deus está nos conduzindo também, para de alguma maneira sermos esta mãe que coloca as mãos também ao redor dos filhos, né, e que reconhece todos como filhos e tira, de alguma maneira, esse tipo de divisão que existe no nosso meio, né? E precisa partir de nós isso. Eu acho que nós precisamos ser os promotores disso, né? E não sei como que Deus pretende fazer isso, mas eu sei que para que o mundo creia, nós precisamos ser um. Então, o Senhor vai nos conduzir para totalmente, né? Deus vai conduzir todas as coisas, né? Porque eu acho que Deus já está conduzindo isso, né? Antes de nós pensarmos em que isso aconteça com outros irmãos na fé que são de outras denominações, nós precisamos fazer com que isso aconteça dentro da igreja. Sim. Né? Dentro da igreja nós não temos essa unidade hoje, né? Da igreja em geral, eu digo, né? Tem movimentos que, tipo, se odeiam entre si, isso não existe, nós todos somos igreja, né? E nós precisamos, de alguma maneira, vamos dizer, encabeçar isso daí, né?
Porque o fruto do Espírito é a unidade, não tem Sim. como. E o que é né? assustador perto do que você falou é que a gente não tá brigando com pessoas de outras denominações. Exato. O grande nosso cisma, povo. a grande divisão acontece dentro da nossa própria casa. É uma no nosso loucura meio. isso, cara. No nosso meio. Cara, vamos dizer assim, uma das coisas que divide a galera, bater palma na missa. É uma das coisas que divide as pessoas. É As verdade. pessoas, tipo, se matam na internet, velho, por causa disso. Não pode bater, não pode comungar na mão, tem que comungar de joelho ou na boca. Gente, é real isso. As É igual real. o pessoas se filho dividem pródigo, né? dentro da igreja. O que É foi real. embora, mas é o que tá em casa que às vezes dá trabalho, tá né? todo mundo perdido. Um tá perdido dentro de casa, o E outro outro perdeu tá do lado de perdido fora, fora mas de tá casa, todo é mundo verdade. O que já tá dentro de casa fala assim, você fica aí fazendo as coisas pra esse seu filho aí, não sei o quê, que ele nem tava aqui, eu tô aqui todo Pois tempo, é. você não matou nada pra mim. Então, Gente, tipo assim, uma é dentro loucura de dentro da casa, cara. igreja, né? É um monte de filho mimado, querendo atenção. Parece, né? E essa é a Às igreja vezes. de Cristo, E né? essa- Mas é isso, é o lugar. Eu costumo dizer, antes de vir pra cá, eu tava no trabalho e o rapaz, ele é de outra denominação, ele falou, cara, eu vou escutar o podcast de vocês e tal. Faz tempo que eu não escuto nada porque eu tô bravo com uma pessoa lá da igreja. Aí eu olhei, escutei aquilo, a gente fala isso. Se a gente para pra pensar, a outra igreja não tem nada a ver com isso. Uhum. O mínimo E eu nem, na verdade, eu acho que o que muitas vezes nos falta, Josi, eu não vou mentir, deu muita vontade. Nossa, deu muita vontade. Eu quase falei assim, conta pra mim o que aconteceu. Uma Mas fofoca, escutando né? você Fala falar, aí. e eu acho que assim, eu sou muito transparente, eu até às vezes me falo meio de maneira muito chula. Eu acho que às vezes o mais difícil não são pra onde nós estamos indo, o caminho que nós estamos seguindo. É como as pessoas estarão diante desse caminho. Uhum. Quando o povo estava indo para a Terra Prometida, e você lê a palavra, acho que a maior dificuldade que eles tinham não é em saber que eles estavam indo para um lugar, é saber que eles teriam que caminhar até aquele lugar com aquelas pessoas. Acho que por isso que Deus deixou eles 40 anos, né? Não, se a gente vamos parar pra todo pensar, mundo aprender Tem a conviver muita e se coisa amar. que a gente faz que seria muito mais fácil fazer sozinho. Verdade. Cara, a gente seria muito mais bem sucedido se a gente fizesse sozinho. Com certeza. E aí Jesus vai colocar pessoas no nosso caminho e fala, não, Não. tem Você que vai... ir com você. Não, eu vou indo na frente. Não, é junto Não, mas eu já com sei você. o caminho, E eu aí já sei. você tem uma. E também você pode olhar da outra ótica, né? Tipo, seria muito melhor o cara fazer sozinho e Deus foi e colocou você na vida do cara. Puxa, Ó, toma essa. IBO. Você fala, ó, o cara tá me segurando. Tipo assim, era muito mais fácil o Kim ir pro céu, agora Deus colocou eu pra. Segura aqui, ó.